A maioria de vocês já devem ter ouvido falar em um lugar chamado Sete Além. Não? Tá, então eu vou explicar. Sete Além é um universo paralelo, que seria o nosso mundo, só que em outra realidade muito obscura e macabra. Lá nunca amanhece e todas as pessoas de lá se parecem umas com as outras, todas com olhos totalmente negros, ou seja, não são pessoas comuns. Meio bizarro, né, essa parada, galera? Então vem comigo que no vídeo de hoje eu vou explicar um pouco melhor sobre esse lugar um pouco macabro e obscuro e brisado. Então, sem mais enrolação, roda aí a vinheta e bora lá! Vocês já ouviram falar em Sete Além? Não? Sete Além supostamente seria um universo paralelo ou uma outra realidade na qual supostamente todos nós poderíamos chegar. Não sabemos ao certo como é Sete Além na realidade e nem como chegar até lá. O que podemos saber até agora são características contadas através de alguns relatos encontrados aqui na internet. Basicamente, Sete Além seria algo bem parecido com a nossa realidade, só que muito mais obscura, como se aqui fosse obscuro, né? É um lugar bem obscuro, entendeu? Isso que eu quis dizer. Os vários relatos encontrados contam que o lugar teria uma aparência bem suja e escura, e que as pessoas que se encontravam lá teriam os olhos mais fundos e negros. Hein? Uma coisa bem parecida com os filmes de terror. Infelizmente, as informações contadas e relatadas por quem já esteve lá são poucas, e o que sabemos é que Sete Além não seria um lugar muito bonito. Seria um lugar meio tenebroso aí, né? E que você não iria gostar muito de estar lá. Segundo os relatos, Sete Além seria totalmente obscuro, e as pessoas que se encontravam lá teriam os olhos totalmente negros. É, galera, totalmente negros. Não é lente não. Também se fosse lente, quem é que ia usar uma lente preta? Se fosse na época daqueles emo lá, que andava de preto com o cabelinho pranchado assim pro lado. Eles iam andar com o olho preto também, mano. Andava tudo rasgado, nada contra aí o pessoal, se ainda tiver. Ainda existe por aí, existe. Existe. Foi mal. Os primeiros relatos que se tem conhecimento a respeito de Sete Além surgiram há muito tempo atrás, lá na época do Orkut ainda. O falido Orkut. Como sabemos, o Orkut era uma rede social semelhante ao Facebook. O Facebook é um pouquinho melhor, né? Mentira, mais ou menos. Lá existia uma comunidade chamada Sete Além, que teria sido criada por um rapaz chamado Luciano Millet nos anos 90. Esse cara teria passado por uma situação aí bem fora do comum, né? E aí, ao passar do tempo, aproximadamente 10 anos depois, ele resolveu abrir uma comunidade. No Orkut para poder contar a sua história e conversar com outras pessoas a respeito do assunto. No relato de Luciano, ele estava voltando de uma de suas aulas da faculdade e precisava pegar o ônibus para ir para casa. Ele podia pegar qualquer ônibus que passasse naquele ponto, pois praticamente todos eles passavam em frente à sua casa. E por isso ele pegou o primeiro ônibus que apareceu, sem nem perceber qual era o seu destino final. Assim que ele deu sinal para o ônibus, entrou normalmente, sentou-se e começou a ler um de seus livros. Uma coisa bem normal e que grande parte dos passageiros fazem. Logo, Luciano reparou que seu ônibus estava demorando um pouco para chegar a seu destino. E foi nesse momento que uma senhora se aproximou dele e cutucou ele falando: "Ô, moleque, menino, Ora, mas menino! Você não vai para Sete Além, vai?" Lógico que o cara não entendeu nada e ficou se perguntando: Sete Além? Como assim? E a senhora falou mais uma vez com ele: "Esse ônibus vai para Sete Além, é melhor você descer." Aquelas velhas abusadas mesmo, sabe? Luciano então sorriu meio confuso e olhou para o lado e percebeu que todos os passageiros estranhamente estavam olhando para ele. Isso é normal, mano. Aqui em Manaus, isso aí, mano. Tu tá dentro do ônibus assim, ó, paradinho assim, ó. Tu faz isso aqui, ó, quando tu olha, tá todo mundo assim, ó. Luciano então sorriu meio confuso. Ele olhou para o lado e percebeu que todos os passageiros estranhamente estavam olhando para ele. Segundo ele, os passageiros tinham aparências assustadoras e nesse momento todos eles começaram a gritar de forma ameaçadora.
Vai, desce logo, vai, desce agora, vai, desce. Foi aí que, assustado e estranhando toda aquela situação, ele desceu e viu o ônibus indo embora para um caminho totalmente diferente do que ele estava acostumado. Essa foi a história de Luciano sobre Sete Além e supostamente a história que deu origem a todas as outras histórias. Uma situação bem estranha, não é mesmo? Você pega um ônibus normalmente, uma senhora começa a te perguntar sobre um destino que você nunca ouviu na vida e de repente todos os passageiros começam a te apontar o dedo, encarar e gritar pra tu descer. Meu irmão, eu achava que o cara era ladrão, mano. Eu acho que qualquer um de nós ia ficar um pouco assustado, né? E também desceria na mesma hora. Eu ia rasgar fora desse busão aí, mano. No mínimo era o 014. Nada contra aí, pessoal do 014, pelo amor de Deus. Eu só tava brincando. É claro que essa história marcou a vida de Luciano, que 10 anos depois se aproveitou das redes sociais para relatar o fato ocorrido com ele, utilizando o antigo Orkut, uma das redes sociais mais usadas aqui no Brasil na época. Ele resolveu criar uma comunidade para ver se encontrava outros relatos de outras pessoas que também teriam conhecido esse lugar. E não é que a ideia do cara deu certo mesmo, e pouco tempo depois vários relatos a respeito de Sete Além começaram a aparecer no Orkut, um mais bizarro e curioso do que o outro, e sobre alguns deles que iremos falar mais adiante. Um dos relatos que chamaram bastante atenção foi o relato de uma mulher chamada Antônia, que supostamente teria perdido a sua filha em Sete Além. Doida. Aparentemente estava tudo normal. Antônia estava em sua casa quando seu telefone começou a tocar. Ao atender a ligação, ela ouviu um homem dizendo que ela precisava buscar a sua filha em uma escadaria em um certo condomínio. Ela estranhou a ligação e questionou ao homem: escadaria? Condomínio? Que condomínio? Minha filha está aqui em casa, como assim? E o homem respondeu: eu não sei, senhora, ela não estava vestida com uma camiseta verde quando desapareceu? Se a senhora quiser reencontrá-la, é só a senhora ir até a escadaria do condomínio. Se a minha filha tá comigo, eu sei que ela tá comigo. E o cara, mano, isso aí é da penitenciária, mano. O cara da penitenciária tá ligando, ó, quer dinheiro. Pô, Antônia, também tu. Pô, Antônia, cai nessa não, Antônia. Vai perder dinheiro pros caras, hein? É verdade. A mulher então começou a gritar com o rapaz ao telefone, dizendo que aquilo era um trote, pois a sua filha estava lá com ela e até então não tinha acontecido nada demais. Por esse motivo, Antônia acreditou que tudo aquilo não se passava de um trote, e então ela falou que iria ligar para a polícia e nesse momento a ligação caiu. Tô falando que era da cadeia, mano. É da cadeia, mano. É bot. No dia seguinte, a filha de Antônia foi passear com o seu pai e quando ela voltou, ela estava muito assustada e vestiu uma camiseta verde. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, Berg. A filha que voltou assustada contou para sua mãe que teria se perdido em um prédio enquanto estava passeando com seu pai. Mas que pai desatento, mesmo. Como ela não sabia onde estava, começou a chorar e a gritar. Até que, segundo ela, um homem que possuía os olhos amarelos apareceu para ajudar. O homem disse para a garotinha que eles estavam em Sete Além. Antônia então começou a achar que sua filha estava meio abilobada das ideias, meio maluca, contando toda aquela história. Mas a menina jurou de pé junto que tudo aquilo era verdade. Inclusive ela falou que aquele homem com os olhos amarelos teria ligado para a mãe dela, avisando que ela estaria lá perdida naquele lugar. Meu Deus do céu, mas que bizarrice. É uma bizarrice atrás da outra. Não é da cadeia não, não é da cadeia não. Tudo isso teria durado algumas horas. Isso aqui na nossa realidade, pois segundo a menina, ela teria ficado perdida em Sete Além aproximadamente 7 dias com aquele homem. E para sair de lá, esse homem teria levado a menina até uma escadaria, a qual ela teria descido e encontrado seu pai novamente. E assim ele teria levado a menina de volta para casa. Quer dizer que lá em Sete Além os caras têm o olho preto, o olho amarelo. Não, aqui no nosso mundo o pessoal tem olho azul, olho verde, cor de mel, chibata, né? Pô, mas olho preto e amarelo. Olho amarelo deve ser de fumante, né? Não, pelo amor de Deus. O próximo relato que eu vou contar aqui aconteceu em Porto Alegre, com um homem de nome Júlio. Tudo teria acontecido quando Júlio foi ao banheiro de um shopping da cidade. O estranho fato teve início no momento em que Júlio saiu do banheiro e percebeu que não estava mais na nossa realidade. Parecia que ele estava em um shopping totalmente diferente. Segundo seu relato, as pessoas que estavam lá tinham uma aparência bem parecida uma das outras, e todas eram bem assustadoras.
Além disso, as lojas não eram comuns. Segundo ele, as lojas vendiam coisas bem estranhas, como ganchos, ferraduras e até mesmo animais. Júlio então focou sua atenção para o rosto de uma garotinha, que à primeira vista parecia ser uma garota normal. Mas quando ele olhou bem de perto, percebeu que ela tinha os olhos fundos e bem pretos, e seu olhar parecia de um ser maligno. E claro que Júlio não gostou nada do que viu, né? Ele ficou morrendo de medo, correu de volta para o banheiro, pegou o celular e tentou fazer algumas ligações. Mas como sempre, a operadora, não vou falar o nome, estava bichada, né? Só que como todos nós poderíamos imaginar, o seu celular não estava funcionando. Para a surpresa de Júlio, quando ele tentou sair novamente do banheiro do shopping, tinha voltado tudo ao normal e tudo estava como era antes. Ou seja, se ele não estava em Sete Além, ele estava dentro do cinema, né? É aquele negócio, né? O cara vai assistir um filme dentro do cinema... O cara vai assistir um filme dentro do cinema, pô, o cara fica lá 2 horas assistindo o filme lá. Assiste o final, o letreiro, tudinho, pra ver se tem no final a continuação do outro filme, se vai ter. Mano, quando o cara sai dali, parece que o cara tá em outro lugar, em outra dimensão paralela. O cara sai dali. Hoje é o dia mais bizarro de toda a minha existência. Sete Além. Bom, até hoje, galera, não existe nada que possa provar ou justificar a história de Sete Além. São apenas histórias encontradas na internet. Teoricamente, Sete Além seria um universo paralelo ao nosso, e os portais para chegar até lá seriam espalhados pelo nosso mundo todo e vai saber onde é que tá. E para entrar nesse universo, todos nós teríamos que encontrar esses portais. E eu vou atrás? Vou nada. Tem gente que vai, eu não vou não. Tá, mas não vem porque é cagão. Só que este seria o principal problema. Em cada história, o portal surgia de um lugar diferente, ou as coisas aconteciam de uma hora para outra, assim, do nada. Ou seja, essa teoria diz que quem consegue ir para Sete Além, vai para Sete Além por engano. Essas histórias são 100% brasileiras. Não encontramos nenhum relato em outros países, ou em outras línguas, só em nosso idioma mesmo. E é óbvio que a maioria das pessoas acreditam que tudo seja mentira. A partir do momento em que o cara jogou a sua primeira versão no Orkut, deste modo, os outros usuários teriam seguido seu exemplo e começaram a criar várias outras histórias em cima da dele. E sabe como é que é, né? Pessoal, pode ser verdade também. O fato é que, sendo Sete Além ou outro nome qualquer, muita gente acredita que realmente existam universos paralelos e que a gente possa cair neles a qualquer momento aí. Tropeçou, caiu lá no universo paralelo, o pessoal tá com olho preto lá, olho amarelo, tudo doido, tudo olho gateado doido. Mas e aí vocês, curiosos? Gostaram aí? Vocês acreditam que pode realmente existir portais para o universo paralelo? E aí? Qual é? Ou vocês acham que tudo isso não passa de invenção aí do pessoal querendo mídia? Vai saber, né? Deve existir mesmo. Já vi cada coisa do arco da véia. Não a véia aí do ônibus do Sete Além, né? Deus me livre. É por isso que hoje em dia, mano, eu vejo uma velhinha no busão quando eu vou. Minha senhora, por favor, sente aqui, só quer uma água, quer que eu lhe abane. Vai tomar no seu rabo. Tem que tratar a velha bem, mano. Vai que ela te joga pra Sete Além. Vou nada. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É claro que existem outros relatos aí de Sete Além, né? E que se vocês quiserem e tiverem gostado desses, curte aí, compartilha e comenta aí embaixo aí se vocês querem ouvir os outros relatos que eu vou trazer aqui pra vocês aí, outros relatos. Eu e a Bruna. Hoje a Bruna não tá no vídeo com a gente porque ela tá trabalhando. Não que eu não trabalhe, mas hoje eu chego antes dela do trabalho, então só deu pra mim gravar. Então é isso aí, se vocês gostarem, compartilhe, curte e comenta aí embaixo aí se vocês querem ouvir outros relatos e histórias de Sete Além que a gente vai estar fazendo pra vocês, beleza? Então é isso aí, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, eu vou ficando por aqui, até uma próxima, falou!